Você sabe que sexta-feira é dia do quadro Saúde Agora, com oferecimento da Unimed Piracicaba. E nessa semana eu fui conversar com o Dr. Marco Aurélio, ele é pediatra, Neto. Falamos sobre o Novembro Roxo. Novembro Roxo tão importante, uma entrevista importantíssima que você vai acompanhar aí com a Maria, com o doutor também. Aliás, quero destacar aqui, mandando um abraço especial, né? Nesse quadro, você que é papai e mamãe, assista. Assista, que é muito importante. Quero mandar um abraço especial ao doutor. Eu dei aula para os filhos do doutor. Sim, o Marco Aurélio, que tem o mesmo nome, e a Luísa, Neto, quando eles eram pequenininhos. Dei aula de teatro hoje, já formados, um mora fora do país, enfim, né? O tempo passa, não é verdade? Um abraço a toda a família. E eu peço você que acompanhe esse momento tão importante, uma prestação de serviço da Unimed Piracicaba, no nosso quadro Saúde Agora. E hoje nós estamos aqui novamente no Hospital Unimed Piracicaba. Eu vou ter o prazer de conversar com o Dr. Marco Aurélio Carvalho, ele que é pediatra cooperado aqui da Unimed. Hoje nós estamos numa área externa aqui no hospital, por isso estamos sem a máscara. Vamos conversar aqui nesse belo jardim que faz parte do complexo da Unimed. Dr. Marco, muito obrigada por nos receber. Muito obrigado pelo convite, viu? Fico muito lisonjeado aí, né, nessa data que hoje é festiva para a gente que trabalha com neonatologia, que é o Dia Mundial da Prematuridade, 17 de novembro. Né? Exatamente, olha, como não existe acaso, dizem no universo, né, doutor? Hoje foi marcado, estamos gravando exatamente no dia 17 de novembro, que é o Dia Mundial da Prematuridade. Doutor Marco, que é o especialista aqui em vários setores da Unimed, né, responsável, idealizador por vários setores, se tratando da pediatria. Doutor, queria que já o senhor iniciasse, então, antes da gente entrar no tema, que é o Novembro Roxo, né, comemorado e celebrado, e para um reforço da importância do tema de prematuridade, eu queria que o senhor, para nos apresentar um pouco, aqui no Hospital Unimed, quais são os setores que o senhor gerencia, que o senhor coordena e que o senhor também idealizou? Então, na verdade, aqui em Piracicaba, eu cheguei há cerca de 30 anos atrás, né, sou formado em Botucatu, e não existia nenhuma UTI neonatal. Primeiro UTI neonatal foi lá da Santa Casa, que eu também ajudei, né, mas eu nem cheguei a trabalhar lá, eu já fui direto para o Hospital da Cana, onde eu fundei a UTI neonatal de lá, a UTI pediátrica e o Banco de Leite Materno de Piracicaba. Né? Depois eu vim para cá, convidado aqui para a Unimed. Atualmente eu só trabalho aqui na Unimed, onde também fundei a UTI neonatal aqui da Unimed. Né? E além de pediatra e trabalhar com UTIs neonatais, que praticamente eu só faço isso, não tenho consultório, estou trabalhando no hospital, né? Eu também tenho formação em TI. Né? É uma outra coisa, uma outra paixão minha. Né? Eu trabalho em TI, fiz uma especialização em TI em saúde na Escola Paulista de Medicina, né? E atualmente eu trabalho também como consultor de algumas empresas americanas, de alguns hospitais americanos em relação à parte de TI, de ciências de dados. Então eu tenho bastante contato lá com o pessoal dos Estados Unidos, com inclusive algumas clínicas, né, que trabalham com maternidade, com banco de leite. Então a gente tem a visão do Brasil e tem a visão de um país desenvolvido também como os Estados Unidos. Perfeito, doutor. Já iniciando então, né, o tema Novembro Roxo, que é sobre a prematuridade, queria que o senhor falasse então, em relação às estatísticas, como estamos atualmente em nível de Brasil e também de mundo. Infelizmente o Brasil não está muito bem, como sempre, né? Mas a prematuridade é um problema de saúde pública no mundo inteiro. Então, em 2008, que mais de 100 países se juntaram para fazer o Novembro Roxo. Tá certo? Então, desde 2008 existe o 17 de novembro, que é o Dia Mundial da Prematuridade, e esses países fazem essa campanha, né? O roxo significa o que? Individualidade, delicadeza, tá? Né? Tá relacionado ao bebê prematuro, e desde então de 2008 existe esse tipo de marketing, de campanha, justamente para poder abrir os olhos das pessoas, né? De toda a comunidade e alertar
em relação à prematuridade, tá? Então, é importante que as pessoas saibam, é importante que os gestores saibam, que os políticos saibam, para que a gente possa implementar uma política de saúde pública. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, isso é um problema importantíssimo lá também. Tá? No mundo, para vocês terem uma ideia, 135 milhões de prematuros nascem por ano. É bastante, né? É muito. No Brasil, cerca de 350 mil prematuros por ano. Chega a nascer um prematuro para cada 10 bebês que nascem. Né? Meu Deus, é um número muito alto. Muito alto. E a mortalidade desses bebês prematuros também é bastante alta. No Brasil, para vocês terem uma ideia, o índice de prematuridade é em torno de 12,5% a 13%. Esse índice de prematuridade. Nos países desenvolvidos, em torno de 6%. Então, o Brasil é o dobro de todos os outros lugares, infelizmente. E a prematuridade, eu brinco que não é uma doença, mas ela pode se tornar uma doença, porque o bebê nasce prematuro, né, com os órgãos imaturos, mas ele pode desenvolver sequelas dependendo do tipo de abordagem que esse bebê possa receber. Então é importante que haja esse Novembro Roxo, que haja essa sensibilização, justamente para que a gente consiga melhorar o suporte desses bebês. Para vocês terem uma ideia de um pouquinho da história da neonatologia, começou em 1892 com um francês que chama Pierre Boudin, que fez um primeiro livro, né? Na época não tinha publicação, não existiam os especialistas, eram só os médicos, falando a respeito do bebê prematuro. E isso foi evoluindo, mas o boom da neonatologia, na verdade, do cuidado dos bebês, deu na década de 60, tá? E por uma coisa que não foi muito legal. O filho do presidente Kennedy, que morreu com um tiro, né, ele nasceu de 36 para 37 semanas, 3 meses antes, inclusive, dele morrer, do Kennedy morrer, né? O filho dele chamava Patrick, e esse bebê morreu de prematuridade, de uma complicação da prematuridade, que é a síndrome da membrana hialina. Depois disso, a neonatologia, que era uma coisa estudada em universidades, mas não era uma coisa muito difundida, né, recebeu um aporte enorme de dinheiro do governo americano, através do Kennedy, claro, né, que perdeu o filho, para poder fazer o desenvolvimento da neonatologia. Então, vocês vão ver que nos livros de história, a partir da década de 60, que não faz muito tempo, né, então eu sou da década de 60, então, né, que realmente a neonatologia se desenvolveu. Né, que a neonatologia, que as técnicas de sobrevivência, porque infelizmente não existe um remédio que a gente dê para o neném não ser mais prematuro. Né? O que as unidades neonatais fazem? Mantém esse bebê vivo o melhor possível para que ele sobreviva, ele se desenvolva, termine o desenvolvimento de todos os órgãos, tá? Para poder, né, funcionar como um nenê de 40 semanas, de 9 meses, tá? A gente fala em semanas, não em meses, para que esse bebê consiga viver normalmente. Só que nessa jornada da prematuridade, esses bebês podem adquirir algumas patologias que podem levar sequelas. Então, hoje em dia, a luta é para que a gente tenha técnicas, para a gente tenha estudos para minimizar essas alterações que esses bebês, essas sequelas que esses bebês possam desenvolver. Tá? Então, um bebê, né, atualmente viável, em torno de 26 semanas em diante. Mas é claro que um bebê de 26 semanas vai ter muito mais problema, provavelmente, do que um bebê que nasça de 37 semanas, que seria o bebê, o limite da prematuridade. Então, 37 semanas em diante, a gente não considera mais prematuro. Teoricamente, tá? Mas na prática não é bem isso ainda, porque um bebê que nasce antes de 40 semanas, teoricamente é um prematuro. As coisas vão mudando. Antigamente era um pouco antes isso daí, mas isso está mudando ao longo do tempo também. Mas ainda o marco é 37 semanas, tá bom? Então, assim, a gente classifica os bebês de 28, que seria a maior viabilidade no mundo inteiro, apesar da gente ter viabilidade de bebês abaixo de 28 semanas, né, 25, 26, 27, a gente tem um número grande desses bebês, mas ainda assim a mortalidade desses bebês é muito mais alta do que a mortalidade dos bebês acima de 28 semanas. Abaixo de 28 semanas são os prematuros extremos.
De 32 a 34, né, são os prematuros graves. De 34 a 38 são os prematuros que a gente chama de tardios, que é um grande problema de saúde pública no Brasil também e no mundo. Ou seja, parece que são os bebês mais velhinhos, entre aspas, mas ainda são prematuros, o número de nascimento desses bebês é muito alto. E esses bebês também ficam com sequelas dependendo do lugar, do tipo de suporte que eles possam ter. Então isso ainda é um problema muito grave. Né? Muitas vezes a pessoa fala, é um bebê de 36 semanas, está tudo bem. Não, não está tudo bem não. Porque o número desses bebês é muito alto. Então é um problema, estatisticamente, importante, né? Quanto maior o grupo, mais problemas vão ter, né? E isso, para a gente que trabalha com números, né? Eu que trabalho com ciência de dados, é um problema importante. Por quê? Porque esses bebês, eles acabam tendo um maior número de problemas, de sequelas, apesar de não serem tão prematuros assim. São questões muito complexas, né, doutor Marco? Eu queria que o senhor aprofundasse para a gente quais são as principais causas da prematuridade. Bom, as principais causas, elas são decorrentes a alterações do bebê, do feto, e da mãe também, né, gestante. Então, existem esses dois grupos, grandes grupos aí de problemas. Então, não é só problema com a mãe, né, problema com o nenê também. Então, se o nenê, por exemplo, tiver alguma malformação congênita, uma doença genética, uma malformação congênita cardíaca, cerebral, incompatibilidade de sangue, tipo a mãe é negativo, o bebê é positivo, isso pode dar uma doença intraútero e afetar o bebê. Então, várias causas fetais, né? E existem as causas maternas também. Então, a causa materna, a principal é a não realização do pré-natal, tá certo? E as doenças maternas, as doenças sistêmicas que existem, por exemplo, doenças autoimunes, como lúpus, né? E as doenças clínicas também, como hipertensão arterial, né, diabetes materno, tá, diabetes tipo 1, que é inerente da mãe, antes dela ficar grávida. Tá? Então, são essas doenças. E também tem as doenças geradas pela gravidez. A gravidez também pode propiciar o aparecimento de algumas doenças. Por exemplo, né, a hipertensão arterial induzida pela gravidez, o diabetes induzido pela gravidez. Tá? Essas doenças, elas podem, que a gente chama a hipertensão, a eclâmpsia ou pré-eclâmpsia, tá? O diabetes é induzido pela gravidez também, todos têm alguma sigla, né? Então eu não gosto muito de sigla porque a gente acaba não entendendo muito, e médico adora sigla, né? Principalmente os médicos americanos. Então, assim, é importante que a gente entenda que existem essas causas também desencadeadas aí pela gravidez. Tá? E existem as outras causas externas, como drogadição, a mãe que usa drogas, que fuma, tá? Que bebe, né? Que usa outros tipos de substâncias controladas. Isso tudo também pode desencadear o parto prematuro, além de alterações inerentes à própria anatomia do sistema reprodutor feminino, né? Então, por exemplo, alterações de útero, tipo útero que é bicorno ou que tenha incompatibilidade do colo do útero, então quando o nenê pesa, aquele colo do útero abre e o nenê nasce, miomas, né, que são tumores benignos da musculatura uterina e assim por diante. Então existem algumas alterações que desencadeiam muitas vezes o parto prematuro, infecções maternas, né? A mãe está com uma infecção, por exemplo, o Covid pode desencadear, né, parto prematuro? Com certeza absoluta. Tivemos muitos aí durante essa fase do Covid. Uma infecção urinária, uma infecção, uma pneumonia, uma infecção da região vaginal, que a gente chama de vulvovaginite. Muitas coisas podem desencadear, mas muitas dessas coisas são tratáveis e preveníveis durante um pré-natal. Então, por isso que eu falei, a primeira causa é a ausência do pré-natal, um pré-natal que não foi feito adequadamente. Então, e essas causas dependem muito também do lugar que essas pessoas estão. Então, por exemplo, as pessoas que têm acesso fácil a um pré-natal,
né, elas têm são de um grupo que os bebês nascem prematuros por algumas causas X, por exemplo, doenças genéticas, e as mães que têm pouco acesso ao pré-natal, os prematuros nascem por outro grupo de doenças, por exemplo, né, aquelas mães que são drogaditas, né, não estamos falando aí né? Então a parte social é importante. Então o acesso ao pré-natal é importante. Então as mulheres que não têm condições muitas vezes de ter um plano de saúde, mas têm um bom acesso e têm um bom sistema de pré-natal do SUS, elas acabam indo para o grupo que tem um acesso bom ao pré-natal. Né, aquelas que não têm acesso, por exemplo, as que moram, né, em regiões inóspitas aí do Brasil, não têm acesso a pré-natal, os bebês vão nascer prematuros, mas de um outro grupo muitas vezes. Né? Então, às vezes, uma simples infecção urinária não tratada, uma vulvovaginite não tratada, que seria simples, né, do médico resolver, muitas vezes até o médico de família resolver, né, esse bebê acaba nascendo um parto prematuro. Doutor, e com quantas semanas o bebê é considerado prematuro e quais são aí os meios para a gente poder evitar essa prematuridade? Bom, então começando com os meios para evitar a prematuridade é o pré-natal. Tá? Então ter acesso a um pré-natal, ter médicos que saibam, ou médicos, ou mesmo enfermeiras bem treinadas, que saibam detectar os problemas da gestante e tratá-los para que esse bebê não nasça prematuro. Então o acesso ao pré-natal é fundamental, o acesso e o acompanhamento desse pré-natal. Em relação à prematuridade, a idade dos livros, né, dos trabalhos científicos é 37 semanas, mas não é bem assim. Por quê? Porque a gente lembra que um bebê fisiologicamente não é mais prematuro quando ele consegue fazer as coisas que um bebê a termo consegue fazer. Então, o que um bebê a termo de 40 semanas consegue fazer quando ele nasce? Ele chora, ele faz cocô, faz xixi, ele mama sozinho sem ajuda de nada, respira sozinho sem ajuda de nada, mantém a temperatura do próprio corpo só com a roupinha dele sem ajuda, por exemplo, de uma incubadora e assim por diante. Então, quando esse bebê está fisiologicamente apto, a gente não considera ele mais prematuro, tá? Ou seja, 37 semanas vai depender. Muitos bebês de 37 semanas não conseguem fazer todas essas coisas. Então, apesar de não ser prematuro no papel, mas fisiologicamente ele é prematuro. E por que isso acontece? Porque o desenvolvimento intrauterino ele não é igual para todos os bebês e existem fatores que também interferem nisso. Por exemplo, o diabetes materno, ele atrasa o desenvolvimento desses bebês. Então, muitas vezes, um bebê de 37 semanas, 38 semanas, ele tem um desenvolvimento dos órgãos compatível com um bebê menor que 37 semanas, 36, 35. Uma mãe que tem hipertensão arterial, ou a normal, né, que é a dela antes dela ficar grávida, ou a hipertensão arterial induzida pela gravidez, que aparece durante a gravidez, ela adianta a maturação desse bebê. Então, a gente brinca que um bebê, às vezes nasce um bebê de 34 semanas, mas ele já funciona como um bebê de 38, 39 semanas. Apesar de ser um bebê com peso pequeno. Vocês viram que a gente não falou nada em peso, né? Porque antigamente as mães vinham e falavam, meu nenê está na UTI neonatal para ganhar peso. Né? Não é, ele não está na UTI neonatal para ganhar peso, ele está para terminar o desenvolvimento de todos os órgãos. O peso é uma consequência de tudo isso, tá? Então, não adianta um bebê ter um peso X, um peso bom, que para a gente é em torno de 2 quilos, tá? Né? Acima de 2 quilos, se esse bebê não funciona como um bebê de 40 semanas, fisiologicamente, né? Que isso que a gente acabou de falar. Então, 37 é um marcador, mas não é bem assim. Isso é importante porque, às vezes, os pais e os ouvintes, né? Ouvem o que a gente está falando e falam, nossa, 37 e marca aquilo ali como se fosse uma coisa que é verdadeira, mas não é. A medicina tem uma nuance muito grande de variações e a gente precisa entender isso também para entender quando um bebê é prematuro. Muitas vezes um bebê nasce com 35 semanas, nem fica no hospital, ele vai embora com a mãe, porque ele já consegue funcionar como um nenê de 9 meses. Ele mama, ele respira, ele faz todas as coisas que um nenê de 9 meses faria. Muitas vezes um bebê de 37 semanas, né, fica na UTI, às vezes fica um tempão, porque ele ainda não funciona como um nenê de 9 meses. E mesmo tendo peso.
né, tendo um peso razoável, porque o que é importante é a parte fisiológica desses bebês. E não existe, por exemplo, um remédio para isso daí. Mas existe um remédio que faz na mãe, na gestante, né, durante a gestação, que amadurece o bebê. Na verdade, não existe isso. O remédio que se faz na mãe, que é o corticoide, ele ajuda a melhorar a função pulmonar. Ele não amadurece o pulmão. Ele faz com que o pulmão produza mais uma substância que falta no pulmão do prematuro, que chama surfactante pulmonar, que é inclusive uma substância que a gente coloca dentro do pulmão do prematuro quando ele precisa. Um dos avanços da prematuridade é o surfactante exógeno, que a gente chama. Tá? Então, só serve para isso, mas não amadurece nada. É como se fosse uma plantinha. Você pegou aquela plantinha da estufa, que tinha só um galinho, umas folhinhas, colocou direto na terra, porque nasceu esse nenê. Tá? Então, o corticoide não faz essa plantinha virar uma mudona grande, forte, fora daquela estufa. Na verdade, é como se colocasse uma estaquinha ali naquela mudinha para ficar um pouquinho mais forte, mas não vai amadurecer. Então, isso não existe. O tempo que vai passar é que vai fazer com que esse brotinho ele se desenvolva. Isso também é importante para que os pais entendam. Por isso que eu falo, não existe um remédio para o neném não ser mais prematuro. Tá? Então, isso é importante saber. Doutora, a gente tem a individualidade, né? Cada ser humano é único e eu acho que a Unimed, ela preza muito por isso, né? Tanto aí a questão do atendimento humanizado é muito forte, justamente por entender, né, que cada ser humano tem as suas complexidades e claro que os bebês não são diferentes, né, doutor? E olha, isso que você acabou de falar é muito importante, que é em relação a gente dá um suporte para a família. Sim. Antigamente, esses bebês ficavam numa unidade intensiva sozinhos, sem nada. Hoje em dia, a família faz parte desse processo. A mãe, o pai, os avós, os irmãos. Então, a gente tenta, aqui na Unimed, abrir para que esses familiares participem ativamente de todo o processo evolutivo desse bebê. Isso é muito importante, isso é a humanização. É claro que eu não vou deixar uma gestante que acabou de ter o nenê, do lado do nenê 24 horas por dia, coitada. Mas a hora que ela está melhor, que o parto já está melhor, que ela já está forte o suficiente para fazer isso, é importante que ela venha, que ela participe, que ela fique o tempo todo, então a gente abre as portas para essas mães, para que ela fique a maior parte do tempo que ela conseguir junto com o bebê. Mas isso também, a gente precisa humanizar isso para o bebê, mas a mãe também tem que ser humanizada. A gente também precisa respeitar que essa mãe também tem os seus limites. Então também a gente não vai querer que essa mãe fique doente porque ela não aguenta, não é uma coisa simples. Então a humanização é complexa realmente, mas aqui dentro da Unimed a gente preza muito por isso, justamente para tentar fazer com que a família desse bebê interaja e participe de todo o processo de hospitalização desse bebê, do começo até a alta dele. Inclusive depois, nós temos aqui o que a gente chama de alta segura. Esses bebês que recebem alta da UTI neonatal, eles vão com garantia de consulta médica pós-UTI, tá? De consulta de especialistas quando necessário, pós-UTI, então tudo isso vai garantido para essa família, de terapias quando esse bebê necessita, que esses bebês muitas vezes precisam de terapia para ajudar ele a continuar se desenvolvendo, fono, físio, etc. Então é importante que esse bebê tenha esse pós. E, além disso, a gente tem também um suporte, que é o nosso projeto Aconchego, que é o suporte da amamentação, do estímulo à amamentação, depois que esses bebês saem do hospital, não só os prematuros, mas os bebês a termo também da maternidade, tem esse suporte desse projeto Aconchego, que faz com que esses bebês sejam acompanhados, e a mãe também, e essa família também, em relação a esse processo pós-saída do hospital. Doutor, agora uma dúvida que surgiu também é em relação às vacinas. O bebê que é prematuro, ele tem algum diferencial de vacina e em relação de exames em geral? Bom, tem um pequeno diferencial, primeiro em relação ao início dessa vacinação. Então a gente precisa lembrar que esse bebê nasceu imaturo,
prematuro de todos os órgãos, inclusive do sistema imunológico, que é responsável pela resposta vacinal. Então, esse bebê precisa estar o mínimo imunocompetente possível para que essa vacina funcione. Então, o que preconiza para o bebê prematuro? É que ele tenha, a gente chama de idade gestacional corrigida. Tá? Imagina que esse neném nasceu de 30 semanas, vamos arredondar as contas, tá? Né? E um bebê a termo seria de 40 semanas. Então, são 10 semanas. Essas 10 semanas, então, quando o bebê tiver 10 semanas, são praticamente 2 meses e meio, ali que ele teria as 40 semanas de nascimento, tá? Então, com 2 meses e meio, é como se o bebê tivesse acabado de nascer, tá? Então, a idade corrigida desse bebê de 2 meses e meio é 0, como se tivesse acabado de nascer. Então, a gente conta 2 meses a partir, né, das 40 semanas de idade gestacional corrigida para iniciar a vacinação, tá? Então, esse é o primeiro ponto importantíssimo. Em relação às vacinas propriamente ditas, existem poucas diferenças. Por exemplo, esses bebês, como imunologicamente eles ainda não são bem desenvolvidos, então é importante que a gente faça vacinas que deem menos efeitos colaterais possíveis, que são as vacinas acelulares, tá? E também existe um remédio que não é uma vacina, na verdade é um imunocomponente, que é um anticorpo monoclonal, que a gente faz em alguns bebês que foram prematuros, né? Os bebês extremamente prematuros, ou os bebês que não são prematuros, mas são portadores de cardiopatia congênita ou algum tipo de problema pulmonar crônico, e os nenês prematuros, eles desenvolvem muito problema pulmonar crônico, que é o que a gente chama de displasia broncopulmonar. Então, esses bebês podem receber esse anticorpo monoclonal que chama palivizumab. Então, ele faz o quê? Ele impede a infecção por um vírus que chama vírus sincicial respiratório, que dá uma infecção respiratória nesses bebês, nos bebês como um todo. Então, a bronquiolite, que faz internar um monte de bebê nas nossas enfermarias, nas UTIs pediátricas, tá? Então, de 0 a 28, 29 dias, a gente chama de fase neonatal. De 28 dias em diante, são os lactentes. Então, esses lactentes, ou os bebês que ainda estão na fase aí, neonatal, mas que nasceram sem nenhum tipo de prematuridade ou outro tipo de problema, eles podem ter essa infecção, essa bronquiolite, por vários vírus. Existem vários vírus, mas o mais complicado, o vírus mais perigoso é esse vírus sincicial respiratório. Então, desenvolveu essa medicação que ajuda a bloquear a infecção por esses vírus, só que ela não causa uma imunidade permanente, é uma imunidade transitória. Então, o que acontece? Não faz uma dose só, tem que fazer várias doses aí durante os meses que tem essas infecções respiratórias. As estações do ano são diferentes, né, do norte a sul. No Brasil é uma estação do ano, nos Estados Unidos é outra. Então, quando é no início do inverno, de cada lugar, é indicado então a realização, né, para alguns bebês, não todos, desse palivizumab. Tá? É uma medicação bastante cara, ela pode ter alguns efeitos colaterais, então não é indicado para todos os bebês, como se fosse uma vacina normal. Então tem alguns grupos de bebês que acabam se beneficiando dessa vacina, principalmente os bebês que têm problema de imunológicos, tá? Lembrando que essa parte imunológica também é importante para os bebês prematuros, porque os pais acabam perguntando para a gente, quando que eu posso sair de casa com o meu bebê, eu posso receber visita, não posso, né? Então, o que eu explico é o seguinte, todo mundo já teve um cachorrinho, né? Tá? Recém-nascido, que acabou de chegar em casa, e aí todo mundo fala, eu não posso tirar o meu cachorrinho de casa enquanto ele não tiver com a vacinação completa, que senão ele pega uma sinomose, uma parvovirose e morre. Não é a preocupação de todo mundo? Só que a gente não faz isso com os nossos filhos, né? O bebê acabou de nascer, já vai para o shopping, para a igreja, para lugar lotado, com um monte de gente doente. E esses bebês, assim como o cachorrinho novo, ele ainda é imunocomprometido. E os prematuros é mais imunocomprometido ainda. Então é importante o quê? É importante que esses bebês, né, não saiam de casa ou não recebam uma quantidade grande de visitas ou visitas de pessoas doentes
nessa fase que eles ainda estão imunocomprometidos, que eles ainda não têm uma imunidade adequada, que eles não estão vacinados. Então é importante evitar isso daí. É importante, por exemplo, nos bebês prematuros, que os contactantes sejam vacinados contra uma série de doenças. Então, por exemplo, os avós, o pai, a mãe, né, eles são vetores, os irmãos são vetores de doenças para aquele nenê, porque eles vão ter contato, óbvio, com o bebê. Mas se eles forem vacinados, tiverem a vacinação em dia, esse número de doenças diminui drasticamente. Então é importante também a vacinação desses contactantes, principalmente nesses bebês prematuros. Mas é claro que os bebês normais, os bebês a termo, também é necessário isso daí, tá? Precisa ter um pouco de resguardo, né, doutor? Vai ter a vida inteira para passear no shopping, para ir, né, em grandes eventos. Então, nesse início aí, vamos deixar o bebê lá resguardado, né? O bebê e a família toda, todo mundo merece esse tempo e é necessário, né? Pessoal, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos aqui com esse tema tão importante com o doutor Marco Aurélio, que é a prematuridade. Transformação digital é o futuro acontecendo agora. Inovações aproximam também os corações. A Unimed Piracicaba traduz tecnologia em mais saúde. Na palma da mão, teleatendimento humanizado, com o cuidado e o carinho que você e sua família merecem. Unimed Piracicaba abraça todos os momentos da sua vida. Já estamos de volta com o quadro Saúde Agora, que tem o oferecimento do Hospital Unimed Piracicaba, onde estamos nesse exato momento. Hoje estou aqui conversando com o Dr. Marco Aurélio Carvalho, ele que é pediatra cooperado aqui da Unimed. Nós estamos sem máscaras porque estamos aqui num lugar aberto, nesse belo jardim aqui da Unimed, do complexo da Unimed. Estamos falando, gente, de um tema importantíssimo. Você que porventura está chegando agora aqui no programa, é o Dia Mundial da Prematuridade, que se celebra, né, um alerta no dia 17 de novembro, e temos aí a campanha Novembro Roxo, para justamente trazer em pauta esse tema de importantíssima relevância. Doutor, agora a gente iniciou o quadro, né, falando de todas essas questões que são muito complexas, que envolvem a prematuridade, mas a Unimed Piracicaba, ela tem um programa preventivo, que é a Unimed Preventiva, que é muito bacana, é muito acessível. Queria que o senhor falasse um pouquinho dos programas da Unimed Preventiva voltada à prematuridade. Bom, a Unimed Preventiva começou, na verdade, com o início da nossa UTI neonatal. Quem encabeça essa unidade do projeto Aconchego, que está dentro da Unimed Preventiva, é uma enfermeira, a enfermeira Daisy, né, que eu gosto muito dela. Começou com a gente no banco de leite materno que eu fundei lá no Hospital da Cana. Ela é enfermeira do banco de leite materno, tem uma experiência muito grande com isso e dá o suporte pós-alta para os bebês prematuros, em relação à amamentação, cuidados, etc., e também para os bebês a termo. Então, é um dos projetos aí do nossa Unimed Preventiva. Existem outras coisas também que esses bebês acabam acompanhando, que é a parte de fono, de físio, tá? E que cada vez mais a gente tenta trazer isso para dentro da Unimed. Atualmente a gente usa, a maioria das vezes, alguns recursos externos, né? Então, algumas clínicas externas de fono, de físio, mas cada vez mais a gente tenta especializar essas pessoas em bebês e em bebês prematuros, para que elas trabalhem, dê uma sequência no tratamento desses bebês. Então não adianta nada a gente tratar do bebê dentro da UTI, esse bebê sair vivo, mas depois, ao longo do tempo, ele tem uma série de problemas decorrentes da falta desse acompanhamento. Então, essa Unimed Preventiva, ela ajuda a gente nesse sentido, né? Quando eu falei da Alta Segura, a gente tem também projetos intra-hospitalares. Por exemplo, a Alta Segura, que eu já falei, que significa o quê? Esse bebê com garantias de atendimento pós-hospitalar e de acompanhamento pós-hospitalar, porque muitos deles vão precisar desse acompanhamento, do
tratamento desses bebês aí fora, né? Então é importante que a gente tenha isso também, né? Além disso, a gente tem também um outro projeto aqui da Universidade Corporativa, tá relacionado com o treinamento dos profissionais que trabalham com isso aqui dentro do hospital, com o desenvolvimento profissional de todos eles, médicos, enfermeiras, físio, fono, tá com cursos, com atualizações. Então a gente tem várias nuances dentro da Unimed de Piracicaba para que a gente consiga fazer com que esse grupo, desde o nascimento do bebê, desde do pré-natal, na verdade, da mãe, tá? Ou às vezes até desde antes da concepção desse bebê, essa mãe passa muitas vezes por consulta pré-natal, né, pediátrica, que a gente chama. Então a mãe passa antes de gestar para tirar várias dúvidas. Então o pediatra ajuda nisso, depois o obstetra ajuda mais ainda em tudo isso, tá? E aí esse bebê é gerado, ela vai para um obstetra e assim por diante. Muitas vezes nasce prematuro. Então toda essa jornada a gente tenta englobar em relação a esses projetos. E a preventiva, ela encabeça tudo isso, ela nos ajuda a direcionar todos esses projetos dentro do hospital e fora dele também. Então é bem complexo, mas é importante que a gente tenha toda essa sequência, porque esse bebê, ele nasceu, ele vai ser um ser humano que vai se desenvolver, depois ele vai para a escola, depois ele vai casar, depois ele vai ter filhos. Então tudo isso é importante que cada vez mais, hoje em dia, a medicina ela tende a justamente cuidar dessas pessoas. Como eu estava falando anteriormente, o médico, a medicina, ela não cura ninguém. A gente não põe a mão e pronto, curou, né? Nós temos o poder de ter conhecimento, um conhecimento bom, para que a gente oriente, né, os pacientes a fazerem o que é certo. Então, um paciente está com uma infecção, você vai lá e orienta um antibiótico certo, o tempo certo. Claro que se a pessoa quiser fazer, ela faz, se ela não quiser, ela não faz, né? Ela toma ou não toma, é decisão pessoal de cada pessoa, né? Mas nós temos o poder do conhecimento e do convencimento correto dessas pessoas para que elas consigam ter essa jornada com menos sofrimento, com uma chance maior de sobreviver, de terem menos doenças e assim por diante. Então, a medicina, hoje em dia, voltou a ser aquela medicina, pelo menos por enquanto, né, a tendência é essa, voltar à medicina anterior, que é a medicina de orientação. Tá? Não é aquela coisa de que o médico é um mago, é um mágico que vai lá e tem o poder de Deus e consegue fazer as coisas. Não é assim mais, né? Hoje em dia a gente tem esse poder, o poder da mídia, né? Nós somos um influencer, né? Tá certo? Do ponto de vista das coisas que a pessoa pode ter, da saúde, né? Então essa a nossa função, é essa função que a medicina preventiva da Unimed quer. Né, que ela objetiva justamente esse acompanhamento dos pacientes, não só dos neonatos, dos prematuros, que é o que a gente está falando agora, mas de todos os pacientes para todas as coisas em relação à parte de saúde. Perfeito. Doutor Marco, eu quero agradecer muito a essa aula aqui, né? A gente tem o quadro Saúde Agora, com oferecimento da Unimed, que é uma prestação de serviço, né? A gente sabe a importância desses temas que a gente traz, né? Que a equipe da Unimed traz, para ser colocado aqui. Nosso programa é assistido em Piracicaba e toda a região metropolitana, fora a internet, que estamos aí sem fronteiras, né, doutor? E são temas relevantes para todo mundo, né? Então, assim, o Novembro Roxo, eu queria, inclusive, que o senhor, para a gente finalizar, o senhor reforçasse mais uma vez a importância do pré-natal e dessa campanha, né, para a gente sempre voltar o olhar para esse tema. Bom, então é importante quando a mãe da gente faz aniversário, a esposa da gente faz aniversário, que ela fala, não precisa de presente, né? E a gente lembra só naquela data, muitas vezes, ela fala assim pra gente, não, né, aniversário eu faço o ano inteiro, né? Então, dia da prematuridade, gente, não é só 17 de novembro, né? É o ano inteiro. Novembro Roxo são 12 meses do ano. É importante que a gente tenha isso na cabeça. Claro que durante novembro isso vai ficar mais evidente, mas é importante que a gente
consiga ter isso na cabeça. Então é importante que as gestantes façam um pré-natal, é importante que a sociedade exija, né, do governo, dos gestores, que existam, né, meios para que esse pré-natal seja realizado, seja acessível a todas as pessoas, independente de qualquer coisa, de classe social, de idade, de gênero, de tudo. É importante que exista esse suporte do nosso governo, né? E também suporte das empresas que consigam fazer isso. Então, as empresas de saúde como a Unimed, isso é inerente da gente mesmo, é óbvio, né, que a gente vai, né, tratar isso como uma coisa muito importante. Outras empresas também podem ajudar, fazendo parcerias com prefeitura, né, com Unimed, assim por diante, para poder melhorar esse sistema também e poder fazer com que todas as gestantes tenham acesso ao pré-natal. Isso é o mais importante. Eu acho que o divisor de águas em relação à prematuridade é o pré-natal. Prematuros vão existir sempre, tá? O índice de prematuridade, mesmo diminuindo, ainda vai ter, e vai existir prematuro ainda, mas não 12% como no Brasil. Tá, vamos diminuir para os países, como se fossem os países ricos, aí 6%. Então, para isso, é importante o quê? É importante ter esse acesso. Hoje em dia é um pouquinho diferente de 30 anos atrás, quando eu comecei a fazer neonatologia. Hoje em dia tem uma UTI neonatal em tudo quanto é cidade, praticamente, graças a Deus. Então, o governo abriu os olhos e investiu ao longo de todos esses anos nessas unidades neonatais. Então, é importante que eles continuem investindo, tá certo? Para que a gente consiga ter mais acesso. É claro que tudo vai evoluindo, o conhecimento médico, a tecnologia vai evoluir, então daqui a alguns anos também a gente vai ter materiais melhores do que a gente tinha há 30 anos atrás, quando eu comecei a fazer tudo isso, né? Hoje já mudou muito em relação a muita coisa. Então hoje a gente consegue ter bebês mais prematuros vivos, né, e com menos sequelas do que a gente tinha 30 anos atrás. Por conta do quê? Do avanço científico, tecnológico que a gente tem. Mas ainda a gente tem prematuro em alto índice no Brasil. Então é importante também, né, o pré-natal vai fazer com que esse índice baixe, né? Não vai ser zero nunca, porque é um problema do ser humano. Mas é importante a gente saber que esse índice pode ser menor. E com isso, uma das coisas, para vocês terem uma ideia, a prematuridade é a causa principal de morte de bebês abaixo de 5 anos de idade. E a mortalidade infantil é um índice estatístico importante que reflete a saúde pública, né, do país. Então, quanto maior a mortalidade infantil, pior vai ser a saúde pública do país. É um dos índices. Então é importante, se você diminuir a prematuridade, vai diminuir a mortalidade infantil, né? Isso significa que o país está melhorando do ponto de vista de qualidade, de assistência de saúde. Então é um índice importante, tá bom? Então vamos lembrar que Novembro Roxo não é só novembro. Tá? São todos os dias, como o aniversário da nossa esposa, da nossa mãe, né? Tá? São todos os dias do ano, todos os anos e assim por diante. Então, se cada um fizer uma partezinha, eu acho que tudo vai mudar. Né? Então, se o médico que trabalha com isso fizer, se o médico que não trabalha com isso fizer, se a mídia fizer como vocês estão fazendo, isso é importantíssimo que vocês estão fazendo, de levar essa informação para a população. Né? Se o governo fizer, se todo mundo fizer uma partezinha, quando chegar no todo, a gente vai ter uma transformação muito grande e vamos conseguir ao longo desses anos diminuir essa incidência de prematuridade aqui no Brasil. É isso, doutor Marco. Muito obrigada por essa aula aqui hoje, viu? E até a próxima. Obrigado. Eu fico muito lisonjeado pelo convite e eu agradeço. Muito obrigado mesmo. Obrigado pela oportunidade. Tá aí o quadro Saúde agora da Unimed Piracicaba. Um abraço para o doutor Marco, grande amigo. Um abraço para os filhos, que foram os meus alunos, né? Que bom recordar, né? Um abraço a todos. Tá aí nosso quadro tão importante, viu?